E aí, galera, vamos nessa? Mais uma aula de física. Olha só, hoje nós vamos estudar o movimento uniforme. Esse movimento é bem interessante, porque ele permite o cálculo da posição do encontro entre dois veículos antes que esse encontro tenha ocorrido, ok? Então vamos lá. Olha só, quando se fala em movimento uniforme, estamos falando de um movimento em que a velocidade permanece constante, tá certo? Então, o movimento uniforme é um movimento em que a velocidade permanece constante, ou seja, ela não muda, ela nem aumenta, nem diminui, tá? Vamos ver algumas características desse tipo de movimento. Características do movimento uniforme, a sigla MU representa movimento uniforme, tá certo? Então a primeira característica é a que eu já citei, velocidade constante, tá? Então todo movimento em que sua velocidade não muda, em que a velocidade é constante, é chamado de movimento uniforme. Outra característica, se a velocidade não muda, significa que esse movimento não tem aceleração, tá certo? É importante lembrar da aula passada, onde a gente viu que a aceleração é a grandeza física que indica a variação da velocidade, ou seja, o quanto a velocidade aumenta ou o quanto essa velocidade diminui. Outra característica, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Como assim? Preste atenção aqui na tabela. Temos o tempo em segundos e o espaço em metros. Por exemplo, para 1 segundo, o espaço do móvel é 5 metros. 2 segundos, o espaço 10 metros. 3 segundos, o espaço 15 metros. O que é que está acontecendo? A cada 1 segundo, o móvel está se deslocando 5 metros. Ou seja, o móvel está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Tá certo? Quando isso acontece, o movimento é uniforme. Ok? Então essas são as três principais características do movimento uniforme. Velocidade constante, não tem aceleração e o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Função horária do espaço no movimento uniforme. Por que função horária? Porque a gente vai ter uma expressão matemática que permite calcular o espaço, a posição do veículo em função do tempo, tá? O tempo em que esse veículo está se deslocando. Então, essa função permite a gente calcular a posição desse veículo. O S representa espaço final ou posição. O S0, espaço inicial. O V, velocidade, e o T, tempo, ok? Bem tranquilo a expressão matemática, função horária do espaço no movimento uniforme. Vamos fazer o exemplo? Então, olha só. Um veículo se desloca com velocidade constante igual a 10 metros por segundo. Detalhe, velocidade constante. Então, se a questão fala que a velocidade é constante, já sabe que o movimento é uniforme, tá certo? Então, o veículo se desloca com velocidade constante igual a 10 metros por segundo. Sabendo que o mesmo partiu da posição 25 metros, determine, letra A função horária que representa o movimento do veículo. Então, a letra A está pedindo para a gente escrever a função horária que representa o movimento desse veículo. A questão nos deu a velocidade, 10 metros por segundo, e deu o espaço inicial, a posição inicial do veículo, 25 metros. Como é que eu sei que esse 25 metros é a posição inicial? Olha só aqui na questão, sabendo que o mesmo partiu. Tá? Se ele partiu, ele iniciou o movimento naquela posição, naquele espaço, que no nosso caso é 25 metros. Então, vamos montar a função horária. É só substituir os valores na expressão matemática que representa a função horária do movimento uniforme. Então, o S0, que é o espaço inicial, é 25, vamos substituir. S igual o S0, 25, mais... quanto que vale o V? 10, que a questão deu, né? Lembra que o V é a velocidade. Então, 10 metros por segundo, substitui o 10 e coloca a letra T, tá certo? Pronto, acabou a questão, a letra A. Só escrever a função horária foi o que a questão da letra A pediu.
Então eu escrevi aqui a função horária do movimento uniforme, tá certo? O T a gente só repete, só coloca o T lá, não mexe nele. Não precisa fazer conta nessa parte, beleza? Letra B. Então determine, letra B, a posição do veículo no instante 5 segundos. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar a função horária que foi escrita na letra A, certo? A questão pediu a posição no instante 5 segundos. Para encontrar essa posição, a gente pega a função horária que foi escrita na letra A e no lugar do T, que representa instante, representa tempo, a gente coloca o valor que a questão está nos dando, que nesse caso é 5 segundos. Então é só substituir o T por 5. Repete o S igual a 25 mais 10 vezes o T. Mas quanto que vale o T? 5. Tá certo? Então lembrar que quando tira a letra e substitui pelo seu valor numérico, precisa colocar o sinal de vezes que está escondido aqui, ok? Então agora é só resolver a continha. Repete o 25, tá? Lembra que primeiro resolve o produto. Então S igual a 25 mais 10 vezes 5, 50. Morreu Maria Preá, é só multiplicar. Então a minha posição vai ser igual a 25 mais 50, 75 metros, tá? Então, a posição do veículo no instante 5 segundos é igual a 75 metros. Professor, como é que a gente sabe que a unidade é metros? Olha aqui para o espaço inicial, 25 metros. Olha a velocidade, metro por segundo. Então, o meu espaço final vai ficar em metro. Se o espaço inicial estivesse em quilômetro e a velocidade em quilômetro por hora, então, a minha posição, meu espaço final ficaria em quilômetro. Beleza? Vamos para o exemplo 2. Então, olha só. No exemplo 2, temos o seguinte. Um carro que se desloca com velocidade constante. Novamente, a palavra velocidade constante. Então, apareceu essa palavra, significa que o movimento é uniforme. Então, o carro se desloca com velocidade constante. Tem seu movimento representado pela função S igual a 6 mais 2T. Parêntese SI. O que é que significa esse SI? O SI é Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Então, as unidades de medida que a gente vai usar são as unidades que estão dentro do Sistema Internacional. Para a posição é o metro, para o tempo segundo e velocidade metro por segundo, ok? Continuando, determine o espaço inicial, a velocidade escalar do carro, a posição do mesmo no instante 10 segundos, tá? Então, a questão está pedindo o espaço inicial, está pedindo a velocidade e a posição do veículo no instante 10 segundos, ok? Primeiro, para encontrar o espaço inicial e a velocidade, a gente não precisa fazer conta nenhuma nesse caso, porque a questão me deu a função horária do movimento. Então, tudo que a gente tem que fazer é comparar a função horária do movimento desse veículo com a função horária do espaço no movimento uniforme, tá certo? Como assim comparar? Qual é o número que está ocupando o lugar do espaço inicial, do S0? Esse número é o 6. Então, o meu espaço inicial, 6 metros. Agora, qual é o valor que está ocupando o local, a posição da velocidade, do V? Lembrando que a velocidade acompanha sempre a letra T de tempo, tá? Esse número na função horária que a questão nos deu é o número 2. O número 2 está ocupando o local aqui, o lugar da letra V de velocidade. Então, a minha velocidade é 2 metros por segundo. Ok? Último passo, calcular a posição do veículo no instante 10 segundos, quando o T vale 10 segundos. Então, a gente vai pegar a função horária que a questão nos deu e vamos substituir o T por 10. Então, S igual a 6 mais 2 vezes T. Mas quem é o meu T? 10. Então, vezes 10. Primeiro resolve o produto. Então, repete 6 mais 2 vezes 10, 20. Agora é só somar. 6 mais 20, 26 metros. Ok? Então, a posição do veículo no instante 10 segundos, 26 metros. Beleza? Se não tivesse aparecido o SI, as unidades poderiam estar em quilômetro ou quilômetro por hora, ok? Então é só prestar atenção no detalhe para saber qual unidade de medida deve utilizar. Beleza, galera? Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!